compasso de espera. Enquanto isso acontece, a investigação vai se desdobrando, Piperno, e o Ministério Público agora começa a achar dentro do Corinthians, dado os contratos que foram apresentados, os documentos já apresentados ao Ministério Público, das notas fiscais do clube, algumas empresas com ligações, por enquanto, cordiais com ex-dirigentes. Então, vocês vão lembrar aqui que um pouquinho antes de deixar a presidência do Corinthians e ser afastado, aliás, inclusive no dia em que ele ia ser votado o impeachment no Conselho, o Augusto Melo resolveu subir lá na cadeira que ele ainda era dele e assinar uma prorrogação, uma renovação dos contratos de limpeza e segurança do Parque São Jorge, triplicando a multa, você lembra, Pipo? No dia que ele ia sair, que ele sabia que ele... ele fez isso, porque a empresa deve limpar muito bem. Falou, não, vocês merecem uma multa maior. O presidente Osmar Stabile, inclusive, já conseguiu cancelar essa multa desse contrato, mas isso foi feito pelo... Agora se descobriu que durante... Se descobriu via notas fiscais uma prestação de serviços de empresas, de pessoas amigas de ex-presidentes para as mesmas funções. O que aconteceu com o Augusto Melo aconteceu, por exemplo, também, segundo informações preliminares do Ministério Público, com o André Sanches. Segundo o Ministério Público, foram achadas notas fiscais de prestação de serviço de segurança de uma empresa, de um ator famoso até, que tem uma empresa de segurança. E eu só vou falar o nome do ator famoso a hora que eles me mandarem a nota fiscal, porque vai que, né? Eu gosto de papelzinho. Mas é um ator famoso, bonito, que é uma empresa de segurança e prestava serviços. E aí, procurando nas redes sociais, acharam uma foto do André Sanches com ele na casa do Ronaldo. Então, naqueles eventos que o Ronaldo faz no final do ano de tênis. Então, eles estão investigando agora desde quanto tempo essa empresa prestou serviços ao Corinthians de segurança e por que teria sido colocado essa empresa do ator amigo do Ronaldo, que é amigo do Andrés, para prestar esse serviço. Na teoria, vou repetir, não há nenhuma ilegalidade nisso. Nenhuma ilegalidade, desde que o serviço tenha sido prestado, o valor seja de mercado, o dinheiro só tenha saído da conta do Corinthians e ido para a conta da empresa do ator famoso. Mas essas relações pessoais com os prestadores de serviço do Corinthians estão sendo investigados. E do mesmo jeito, o que eu acho que não é ilegal, não há nenhuma... Por enquanto, não há nada que revele uma ilegalidade, há uma questão corintiana necessária, intestina necessária. Como os presidentes do Corinthians, ano após ano, mandato após mandato, assinam o que quer que seja, com quem quer que seja, e nenhum conselheiro nunca levantou a mão. Como essas pessoas que estão lá no Corinthians e se acham donas do Corinthians, jamais fiscalizaram o que era do Corinthians. Porque eu vou repetir, desde sempre, não falo isso agora, não falo isso depois do impeachment, o presidente do Corinthians se comporta como dono do Corinthians pelo tempo do mandato. Faz, contrata, não contrata, paga, não paga, e larga lá quando resolve largar, como se fosse o Corinthians Airbnb, sabe? Durante 3 anos eu mando, depois eu largo do jeito que está, é alguém que conserte. Foi assim durante muito tempo, tem sido assim, e a conta está chegando. Ontem, o CAS, que é o Tribunal Arbitral Internacional que julga ações na FIFA, confirmou, não é um novo, mas confirmou a dívida do Corinthians com o Matias Rojas. O Corinthians já tem um transfer ban do Félix Torres, que venceu agora em agosto. O Corinthians tentou acordo com o Santos Laguna e não conseguiu, e resolveu o próprio Corinthians empurrar. Essa também é uma burrice da FIFA, né? Não adianta... nesse caso, você pune o devedor. Quando você diz que o transfer ban vale para a próxima janela, por que o Corinthians vai pagar hoje? Aí o Corinthians empurrou esse pagamento para o final do ano, para poder, na próxima janela, poder contratar. Então, o transfer ban do Félix Torres segue empurrado para lá, já que o Santos Laguna não aceitou a proposta do Corinthians de quitar 70% do que era o devido. E agora aparece essa nova conta que chegou, já tinha... Na verdade, é o xerox da conta do ano passado do Matias Rojas. E aí, vou dizer com todas as letras aqui, Vem Coisa Boa por aí, quem não pagou o Matias Rojas na data certa foi o senhor Augusto Melo. Por quê? O senhor Duílio Monteiro Alves não tinha pago antes. Sim, é verdade. Quando o Augusto Melo vence a eleição, a situação do Matias Rojas já era tal, já era essa. O Augusto Melo vai ao CT... O técnico ainda era quem, Piperno? Mano Menezes. Antes dele demitir o Mano Menezes, ainda bem que eu tenho memória, ele vai lá,
depois da coisa da apresentação da Vai de Bet, depois de contratar Palácios, depois de contratar Félix Torres, depois de contratar o Garro e não poder inscrever, lembra que não conseguia inscrever? A primeira coisa que o senhor Augusto Melo faz é contratar ele com o Rubão, que era o gerente de futebol. Aí ele vai no CT numa dessas apresentações e sai de lá falando assim: não, eu conversei com o garoto, ele é bom garoto, a gente combinou de pagar até o dia 28 de março, a gente vai pagar e ele vai ficar. Você lembra disso? Lembro. Aí o Corinthians não pagou. Ele não ficou. E agora, naquela ocasião, quando ele assumiu, se ele não ia pagar, ele devia ter feito um acordo antes. Aí o que acontece? Desde então, a essa negociação, o Matias Rosso foi lá para o Inter Miami, depois foi para não sei aonde, foi embora, foi para a FIFA, ganhou já no ano passado, e esse ano isso aí é a confirmação do que aconteceu no ano passado. Quem tocou meu telefone agora, posso dizer, porque não me pediu off, foi o presidente Osmar Stabile. Estava esperando uma ligação dele desde cedo para falar sobre as questões de ontem, importantes no Corinthians, em relação à negociação com a Caixa, em relação à punição do Matias Rojas e outras cositas mais, e venho aqui com as informações. Segundo ele, há uma negociação paralela com a família do Matias Rojas, apesar de estar esperando essa confirmação do CAS, que era esperada, há uma negociação paralela que já foi feita uma proposta enviada em papel timbrado. Tem um negociador da família do Matias Rojas no Brasil e agora, depois de tudo aparentemente apalavrado com o procurador do Matias Rojas em São Paulo, essa proposta vai ser enviada a ele para análise. Essa proposta feita de pagamento desses 40 milhões é parcelada, não é à vista. Então, essa proposta do Corinthians vai ser feita, aliás, foi feita, já tá na mão, em papel timbrado do Corinthians, para os procuradores, agentes e o próprio Matias Rojas aceitar ou não. Segundo ele, essa negociação com o Matias Rojas parece ser mais amistosa do que foi com o Santos Laguna. Primeiro que o Santos Laguna, segundo ele, foi muito rápida, não deu muito tempo, tinha lá o deadline do dia 1º de setembro para terminar, 2 de setembro, e agora o dinheiro que havia sido separado para quitar 70% da dívida do Félix Torres foi usado para quitar outras coisas e o Corinthians vai pagar o Félix Torres para tirar o transfer ban mais perto do final do ano para abrir a possibilidade de inscrição de novos jogadores. Abre aspas para o presidente do Corinthians: o Corinthians não tem dinheiro para contratar no final do ano, mas o Corinthians pode inscrever jogadores e é com esse pensamento que estão trabalhando o presidente, Osmar Stabile, e o diretor de futebol, Fabinho Soldado, ponto, fecha aspas. Entendeu que está em aspas, né? Estou dizendo aqui o que ele acabou de me falar ao telefone. Outro assunto palpitante do Corinthians ontem, Pipeno, foi essa negociação com a Caixa, que começou já há algum tempo, desde que o presidente da Caixa abriu a possibilidade de renegociar aí os termos da dívida do Corinthians com a Caixa. Eu sempre gosto de falar isso, porque parece que o Corinthians ganhou um estádio. O Corinthians nunca ganhou um estádio. Não, de jeito nenhum. E aliás, o Corinthians pagou o estádio. É uma piscina com ralo aberto, porque tudo que o Corinthians paga vira areia, vira zero. O Corinthians paga juros altíssimos por ano e, portanto, o Corinthians só, por enquanto, paga serviço desses juros. Juros considerados pelo Corinthians abusivos, uma negociação muito ruim, que é a Selic mais 2%, que dá quase 20% ao ano. Em 2 anos, a dívida está o dobro. Então, o Corinthians renegocia essa dívida e na reunião de ontem apareceu a notícia de que o André Sanches participou dessa negociação e isso virou rapidamente um grande incômodo para a torcida, que não quer ver esses dirigentes, que inclusive o Ministério Público pediu o afastamento das relações do Corinthians nesse momento, porque que o presidente do Corinthians teria levado o André Sanches na reunião. Abre aspas para o presidente do Corinthians, Osmar Stabile: nós não convidamos o André Sanches para a reunião. O André Sanches era convidado da Caixa Econômica Federal. Fecha aspas. Não consegui ainda via assessoria de imprensa, mandei mensagem aqui enquanto estava falando no telefone para a assessoria da Caixa para entender qual é o motivo da presença do André Sanches nessa reunião. Se é porque ele firmou o primeiro contrato, se é porque durante muito tempo ele foi o negociador em nome do Corinthians, se é por questões políticas em relação à filiação partidária do André Sanches. Não tenho essa resposta. Mas, segundo o Corinthians, hoje, a participação do Andrés na reunião de ontem foi um convite da Caixa Econômica Federal. Estou dando agora uma opinião da Marília.
Se a Caixa Econômica Federal chamou o ex-presidente do Corinthians para explicar os termos do contrato, não sendo abusivos, porque o Corinthians aceitou, acho justo que tenha essa cara a cara. Acho bom que o Corinthians, o novo presidente do Corinthians, saiba o que foi feito no Corinthians no passado. Quem foi que aceitou, como que aceitou, o que prometeu, etc. e tal. E só. Eu também acho bem discutível, eu entendo a irritação de alguns corintianos com a presença do Andrés lá. Até porque, né, Marília, esses acordos e as renegociações, e foram algumas, né, feitas com a Caixa Econômica Federal, eu imagino que elas estejam documentadas. Então, no Corinthians não sei, né? Tomara que a Caixa tenha, porque o Corinthians eu não sei se tem. Mas, Marília, eu me lembro que no outro centro de curso, na época de Rádio Bandeirantes ainda, e veja, faz muito tempo, a gente ouviu algumas vezes, agora me foge o nome aqui, do então diretor financeiro do Corinthians, naquele momento, Roberto de Andrade. E ele foi lá algumas vezes no programa explicar para a gente como era a negociação com a Caixa e o que o Corinthians pretendia renegociar na época, porque houve um momento em que o boleto mensal girava em torno de 6 milhões de reais. Mas isso também incluía alguma amortização da dívida. Então, quando eles pagavam um mês, pagavam o outro, não conseguia pagar o terceiro, aí o bolo da dívida aumentava, mas o Corinthians sempre pagava alguma coisa. Então, primeira coisa, é mentira que o Corinthians nunca pagou nada. Isso jamais foi verdade. O Corinthians atrasou pagamentos, então, mas é mentira que o Corinthians ganhou o estádio. Segundo, é mentira que o Corinthians sempre deu calote. Não, o Corinthians atrasou muitas vezes, mas sempre pagou também alguma coisa diferente de outras arenas. Terceiro, a dívida do Corinthians ela aumentou. Mesmo o Corinthians pagando, ela aumentou. Por quê? É aí que está. Como é que foram essas renegociações? Em que base? Hoje a Selic é de 15%, mais 2% é uma bala. Então, o que o Corinthians quer é o IPCA, que é a inflação. 8%, né? Mais ou menos. Então, exatamente, diminui muito. Agora, veja, quando o Corinthians fechou o acordo de naming rights com a Neoquímica, na época, e o Andrés poderia, inclusive, explicar isso melhor. Por isso que eu acho que tem que participar. Nesse caso, eu acho que tem que participar, mas tem que ser público. Exatamente. Aliás, nem precisa estar numa reunião como essa. Tem que ir lá no Corinthians e dizer, olha, na época a gente fechou um acordo de 300 milhões de reais, não sei lá por quantos anos, era, na época, o maior do país nessa modalidade, e toda essa grana ia para a Caixa. Então, o que a Caixa recebia? A grana dos naming rights, todo o dinheiro de bilheteria que ia lá para aquele fundo estádio e mais os recursos oferidos com algumas propriedades. Então, veja, entrou muito dinheiro nesse fundo. Como é que essa dívida aumentou tanto assim? É isso que é inexplicável, porque o Corinthians pagou uma parte, o Corinthians aumentou as receitas, as bilheterias são cada vez maiores, o estádio teve até uma ampliação, aumentaram alguns lugares, então mais grana entrando, e com tudo isso é um saco sem fundo. Quer dizer, a dívida aumenta e ninguém sabe para onde vai esse dinheiro. Por isso que eu acho que essa declaração dada para nós aqui no Débito do Dia, do presidente Osmar Stabile, repetindo em primeira mão sobre a participação do André Sanches, confirmando a participação do André Sanches na reunião de ontem de renegociação do contrato do Corinthians com a Caixa, ela é importante, mas requer ainda mais explicações. Não ser o André Sanches convidado do Corinthians exige que a Caixa me explique, vamos ver se a assessoria vai mandar essa informação, o motivo do convite dele, por que havia, então, um terceiro interessado, nesse caso é interessado mesmo, ele é o ex-presidente do clube, convidado pela instituição pública para participar dessa reunião. Acho que, sendo uma instituição pública, ainda que não seja como as pessoas pensam, a Caixa é pública, o dinheiro tem que ser explicado, as questões bancárias são diferentes, ninguém aqui está pregando a anarquia, mas essa é uma questão muito sensível, foi muito sensível ao governo Dilma Rousseff, foi muito sensível na sequência das investigações da Lava Jato, em relação, inclusive, a Odebrecht, a outras participações, a vários figurões e figurinhas que devolveram dinheiro
A Copa de 2014 é ainda um assunto muito pouco explorado, sempre falo isso. O único estádio construído para a Copa que é pago a conta gotas, só uma parte, menos do que deveria, mas o único estádio que é pago da Copa de 2014 é o do Corinthians. Todos os demais deram calote e acabou, Piperno. Por isso que eu acho, e eu já disse para dirigentes ao vivo isso, quer dizer, primeiro, o Corinthians falhou brutalmente na comunicação, porque o Corinthians atrasou pagamentos, mas o Corinthians pagou um pouco. Agora, ninguém no Corinthians hoje, e isso o torcedor tem que cobrar, o associado mais ainda, consegue explicar o seguinte: qual é o valor do boleto mensal? Quanto o Corinthians tem que pagar por mês? O que está acordado? Agora, se o Corinthians lota o estádio em 3 datas por mês, e às vezes em 4, e tem mais a grana de naming rights, como é que isso não dá para pagar o boleto mensal? É essa conta que ninguém consegue explicar, porque o Corinthians está fazendo muito dinheiro com esse estádio e está devendo cada vez mais. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians. Corinthians que não vai ter o Memphis Depay aí contra o Flamengo nesse final de semana. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Corinthians.